Olha só, será que dá para a gente aposentar apenas com 4 ações? Será que isso realmente é possível? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Olha só, eu preparei um plano aqui para você, como montar essa carteira, quanto que você teria que ter investido e quanto tempo demoraria para você conquistar esse objetivo. Então bora lá para o nosso vídeo. O desafio, galera, é o seguinte: como chegar então numa renda passiva de R$2.000 por mês, mesmo investindo pouco. E por que eu escolhi justamente essa média de R$2.000? Porque hoje, no Brasil, a maioria das pessoas recebe menos aí de R$1.500 por mês. Está aí na faixa aí de um salário mínimo. Ou seja, R$2.000 já é mais do que a média que a maioria ganha por aí. Agora, imagina você recebendo R$2.000 todo mês, sem precisar sair de casa, sem trabalhar 40 horas por semana, 160 horas por mês, mesmo assim ganhando mais do que muita gente que está ralando esse tanto por aí. Então é exatamente isso que eu quero te mostrar aqui, que é possível sim a gente conseguir ter essa renda muito antes, inclusive, da própria aposentadoria do INSS. Mas uma coisa que eu já quero deixar bem claro aqui para vocês é que nenhuma dessas ações que eu vou citar aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda, mesmo que algumas delas estejam na minha carteira. O que eu faço pode funcionar para mim, pode funcionar para outras pessoas, mas pode não funcionar para você. Tudo depende de quando e como você entra e principalmente do seu nível de conhecimento, do seu nível de controle emocional. Então lembre-se, não é sair pegando aqui diquinha da internet para comprar ação. Isso aqui é apenas uma simulação. Estou usando essas ações só como exemplo, beleza? Mas antes de seguirmos, se você é sócio comigo aí já de diversas ações, deixe o seu like nesse vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal. E se você não é inscrito, venha fazer parte dessa comunidade de mente investidoras. E lembrando, galera, que na descrição do vídeo estou deixando alguns links especiais para você. O primeiro deles é a planilha para cálculo do preço teto, que te ajuda a orientar a encontrar os melhores momentos ali para comprar uma determinada ação. Também estou deixando uma simuladora para você simular em quanto tempo e quanto que você precisaria investir para atingir a sua tão sonhada liberdade financeira. E também estou compartilhando o link para você acessar a minha carteira lá no site do Investidor 10. Eu compartilho essa minha jornada publicamente aqui no YouTube para te ajudar e servir de inspiração para você dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Então, sem mais enrolação, agora sim vamos selecionar as 4 empresas para falar de cada uma delas. Eu vou mostrar, galera, os pontos principais que fizeram com que elas fossem escolhidas para essa carteira vencedora. Uma carteira previdenciária focada em gerar renda passiva. Então esse é o foco do nosso vídeo. Eu vou ser um pouquinho extenso porque eu quero fazer uma análise mais profunda de cada uma dessas empresas, beleza? Para que você saia daqui com conhecimento adquirido e entendendo o motivo por que essas empresas estão nessa carteira. Então a primeira delas é a BB Seguridade. Sem sombra de dúvidas, a BB Seguridade é uma empresa espetacular em termos de rentabilidade, crescimento e principalmente na devolução de dividendos para o acionista, que é tudo o que a gente quer. A BB Seguridade, galera, ela é líder no mercado de seguros brasileiro, com cerca de 25% de participação. É uma baita de uma participação considerando apenas uma empresa. E o setor de seguros é um dos mais interessantes que nós temos na economia. E olha só como esse negócio ele é inteligente. Na maioria das empresas, ou quando você vai abrir uma empresa, o que acontece primeiro? Você investe uma grana, você investe em estoque, você investe em maquinário para produzir, gerar estoque, para vender, dá um prazo para quem você vendeu e depois você recebe aquele dinheiro. Na maioria dos negócios, você tem esse fluxo, você investe o capital para depois você ser remunerado através da venda daquele bem ou produto. Já no setor de seguros, a lógica ela se inverte. Você vai lá, faz um seguro do seu carro e paga por ele para ficar coberto durante um certo período de tempo. E o mais curioso é que o seguro é a única coisa que você compra torcendo para não usar. É igual quando você viaja. Você faz lá o seguro do seu carro, mas espera nunca precisar acionar ele. Afinal de contas, ninguém quer sofrer nenhum tipo de acidente. Então, por isso que é muito interessante, porque a seguradora ela recebe o dinheiro primeiro para depois, se aí sim você precisar usar ele. E aí, o que a seguradora ela faz então com esse dinheiro que você antecipou para ela por conta daquele seguro que você pagou? Ela investe, pessoal, esse dinheiro em títulos de renda fixa. Então, o valor que você pagou fica rendendo ali para a seguradora. Se nada acontecer naquele período, no final das contas, esse dinheiro fica todo com ela. Ou seja, a seguradora ela ganha dinheiro de duas formas. Um, pela emissão ali dos prêmios, quando você vai lá e contrata, e também pelo investimento desse dinheiro na renda fixa.
E aqui entra um dos diferenciais competitivos, né, deste modelo de negócio. É o que a gente chama de anticrise, onde ele se torna, né, bastante resiliente em diversos cenários da economia. Olha só, quando a economia ela vai bem, né, as pessoas elas compram mais seguros, porque elas estão comprando mais carro, elas estão comprando mais celular, elas consomem muito mais, fazem planos ali de previdência, contratam, né, mais seguros. Isso faz com que a BB Seguridade ela ganhe ali no seu operacional, ou seja, vendendo seguros. Mas quando a economia ela vai mal, o que acontece? Os juros normalmente sobem, como é o que está acontecendo agora, né? Selic está nas alturas, e a empresa então ela tem uma montanha de dinheiro em caixa que ela recebeu ali do seguro, que fica aplicado, rendendo juros ali bem altos. Ou seja, mesmo vendendo menos seguros, né, ela compensa no seu financeiro. Se o Brasil está crescendo, ela ganha vendendo mais seguro. Se o Brasil está em crise, ela ganha mais com os juros altos ali da renda fixa. E um dos grandes diferenciais, né, da BB Seguridade é ser o braço oficial de seguros do Banco do Brasil, com acesso exclusivo ali a toda a sua base de cliente. Isso, galera, é uma vantagem enorme, porque significa, né, que em cada agência ou plataforma digital do Banco do Brasil, a BB Seguridade ela pode oferecer seguros e outros produtos, né, para mais de 85 mil clientes aí do Banco do Brasil. E outro ponto importante, como ela opera, né, dentro da estrutura do Banco do Brasil, não precisa gastar, né, com instalações ali próprias ou uma rede pesada de atendimento. Isso reduz bastante os custos e aumenta então, obviamente, a rentabilidade ali da empresa. Só para você ter uma ideia, no segundo trimestre, né, deste ano de 2025, o índice combinado, né, da BB Seguridade foi de 63%, enquanto, por exemplo, da Porto Seguro foi de 91%, conforme vocês podem ver neste gráfico. E o que isso significa então na prática? O índice combinado, galera, ele mede quanto que a empresa gasta em relação ao que ela arrecada com os prêmios e seguros. Se o índice ele é 100%, quer dizer que para cada R$1, né, que a empresa recebe de seguro, este R$1 vai embora em custos e sinistros, ou seja, não sobra nada. No caso então da BB Seguridade, esse índice de 63% significa que para cada R$1 arrecadado, ela gasta apenas 63 centavos, ou seja, os outros 37 centavos ficam como margem de lucro operacional. Isso é altíssimo, galera, pensando em seguradoras. No caso da Porto Seguro, apenas 9 centavos ficam aí para o bolso da empresa. Ou seja, meus amigos, nós estamos falando de uma empresa extremamente lucrativa que consegue, né, rentabilizar muito bem o dinheiro ali dos acionistas. E isso, galera, obviamente, né, aparece nos indicadores. Nos últimos 12 meses, só para vocês terem ideia, até o dividend yield, né, da empresa ultrapassou mais de 13%. Um dos mais altos aí da bolsa. A empresa também distribui praticamente todo esse lucro, né, para o acionista. Historicamente, né, o payout da BB Seguridade ele gira entre 80% e 100%, tá? E no último ano fiscal, né, que foi aí 2024, esse payout chegou a 95,6%, é bastante elevado. O ROI, né, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ele está aí na casa de 85% a 90%. Um nível altíssimo aí de eficiência. E em relação, né, aos lucros recentes da empresa, só no segundo trimestre de 2025, o lucro líquido recorrente foi de 2,24 bilhões, uma alta aí de 20%, galera, em relação ao mesmo período, né, de 2024. No acumulado, né, do semestre, ou seja, os 6 meses aí de 2025, foram 4,2 bilhões, ou seja, 14% a mais aí do que no ano anterior. E esse crescimento ele veio principalmente, né, de receitas financeiras maiores, por conta que a renda fixa ela está rendendo muito mais atualmente com a Selic em 15%. Vejam que o resultado financeiro ele está crescendo aqui 55% e só nesse último trimestre fechado, né, cresceu mais de 69%. Agora tem um outro ponto muito importante também que eu preciso destacar aqui para vocês. Muita gente pensa que ao investir na BB Seguridade é a mesma coisa que investir no Banco do Brasil, mas a verdade é que não é. O Banco do Brasil tem sim participação de 66,25% na BB Seguridade, o que significa que ele é um sócio muito forte na estrutura da empresa. Mas isso não quer dizer que a BB Seguridade funcione, né, como uma estatal, porque na prática ela se comporta como uma empresa privada. Todo o portfólio, né, de negócios da BB Seguridade ele é formado por parcerias com empresas privadas. E essas empresas, né, que eu estou mostrando aqui na tela, como por exemplo, né, a Mafre, a Principal Financial, a Icatu, a Odontoprev, ou seja, não é porque ela tem ligação com o Banco do Brasil que você deve tratá-la como estatal, pois são essas empresas que eu estou mostrando que fazem a gestão do negócio, que é uma gestão totalmente privada. E isso confere, obviamente, mais segurança para nós acionistas. E claro, se vocês tiverem, né, interesse, dá até para a gente gravar um vídeo só para falar da BB Seguridade,
porque eu acredito que é uma empresa, né, que merece um destaque especial aqui no nosso canal. A segunda empresa, galera, da nossa composição aqui dessa carteira é a Taesa. Eu sei, vai ter gente que vai falar, né, que a ISA Energia ou a Eletrobras, que também, né, são outras excelentes empresas, inclusive eu tenho, né, posições maiores nelas na minha carteira, vocês podem ver isso lá no Investidor 10, mas como o foco aqui, galera, são os dividendos, a Taesa, ela possui maior previsibilidade e consistência. Eu fiz esse print aqui na tela do mapa de calor dos meses, né, em que as empresas pagam dividendos. E vejam só como a Taesa ela é mais constante e previsível nos pagamentos. Isso dá para a gente ver nitidamente aqui, por isso que eu escolhi ela. Mas poderia ser, né, qualquer uma dessas outras empresas também, tá? Mas como o meu foco é nos dividendos, esse foi um dos critérios que eu levei para escolher a Taesa. Assim como a BB Seguridade que eu citei, um dos motivos para a Taesa estar aqui é que ela está no setor perene, mas muito perene. E setor perene quer dizer aquele que praticamente nunca vai dar errado. Afinal, você sempre vai precisar, por exemplo, de transmissão de energia elétrica, não importa o que aconteça, né? Imagine um mundo onde não exista, né, a rede elétrica funcionando. Então isso é extremamente básico para a nossa sobrevivência como sociedade. E é justamente, né, por estar nesse setor de transmissão de energia, a Taesa ela tem uma vantagem enorme. Ela recebe a chamada receita anual permitida, que é a RAP, isso garante uma receita recorrente para ela, o que facilita demais, galera, para manter um fluxo de caixa forte, e é justamente por isso que ela é uma excelente pagadora de dividendos. Guarde bem essa palavra aqui, ó, excelente pagadora de dividendos. Porque quando a gente comparar, né, com as outras empresas daqui da nossa lista que a gente está montando, você vai perceber a diferença. Outro ponto importante é que a Taesa ela possui uma margem líquida altíssima. Se você comparar com outras empresas do mesmo setor, a margem líquida dela gira em torno de 40% a 60%, enquanto os concorrentes do mesmo setor estão aqui em torno de 10% a 20%, conforme a gente pode ver aqui na tela. Isso é simplesmente absurdo. E por que isso é bom? Você há de concordar comigo que quanto mais empresas de transmissão forem surgindo, a Taesa ela consegue reduzir um pouco, né, dessa margem para continuar competitiva sem deixar de lucrar. Ou seja, ela praticamente expulsa os seus concorrentes para não deixar eles entrar nesse mercado. Ou seja, ela tem uma barreira muito forte por ter uma estrutura de custo mais enxuta e ter bastante experiência naquilo que ela faz. Por isso que ela consegue ser bastante competitiva e trazendo bastante margem para nós acionistas. É por isso, né, que escolher uma empresa com margem líquida muito alta, isso é estratégico, porque ela se torna extremamente competitiva e dificilmente alguém vai tirar ela do mercado. E para completar, a política de dividendos da Taesa é excelente, ela repassa uma grande parte, né, dos lucros aos acionistas. Vejam nesta tabela como na maioria das vezes o payout ficou acima de 90%. E no final das contas, galera, é justamente isso, né, que a gente quer, ações que paguem bons dividendos para você receber uma renda passiva mensal. Então a nossa segunda escolha aqui ficou para a Taesa, beleza? A nossa próxima escolha agora não poderia deixar de ser o Banco do Brasil. Afinal, né, quando vamos montar uma carteira previdenciária, ter pelo menos um banco é fundamental. E hoje, na minha visão, entre todas as opções que temos hoje, o Banco do Brasil é o que mais se destaca para quem busca dividendos. Eu sei que vai ter muita gente que vai comentar que o Banco do Brasil ele perdeu fundamentos, está no momento ruim, a margem está caindo, né, o lucro está reduzindo, tem a possibilidade aí da Lei Magnitsky, o Itaú talvez seria uma opção melhor para compor essa carteira. Ponto é, galera, que como investidor, a gente precisa aprender o que é um momento bom, o que é um momento ruim, o que é uma empresa boa e o que é uma empresa ruim. O Banco do Brasil é uma empresa boa que está passando por um momento ruim. O Banco do Brasil, historicamente, ele tem entregado altas rentabilidades e se consolidado, né, como um grande pagador de dividendos. Nos últimos anos, quem investiu no banco, mesmo, galera, considerando essa queda, né, atualmente e as outras que tiveram aí no passado por conta da estratégia do governo, mesmo sem ter uma estratégia, né, de preço teto na hora de comprar, conseguiu ter excelentes resultados. Eu provei isso, tá, em um vídeo que eu postei aqui no canal, onde eu testei investir durante 15 anos, tá, nas ações do Banco do Brasil para poder avaliar o retorno. E, galera, foi surpreendente, porque se você olha o índice do CDI, ele rendeu muito mais do que as ações do Banco do Brasil. Mas nominalmente, quem investiu no Banco do Brasil ganhou mais dinheiro. Confira lá esse vídeo que está aqui no canal que você vai entender, né, do que eu estou falando. Eu sei que eu não vou ignorar o fato de que o Banco do Brasil ele está passando por algumas dificuldades atualmente. Estão ligadas ali principalmente por causa do aumento da inadimplência do setor do agronegócio.
e isso derrubou bastante no lucro dele neste ano. Além disso, teve um fator externo, né, que pesou bastante, foi a notícia ali da lei Magnitsky, que assustou bastante ali o mercado e trouxe mais volatilidade para as ações. Mas, galera, na minha visão, é justamente, né, nesses momentos que surgem ali as melhores oportunidades de compra. Na minha visão, o Banco do Brasil continua sendo uma empresa sólida, líder, né, no crédito agrícola, líder em consignado e com uma base de clientes gigantesca. E tem mais, né, nós estamos falando de um banco com mais de 200 anos de história. É uma instituição que já sobreviveu aí à hiperinflação, planos econômicos malucos que vieram, crises políticas, crises externas aí de outros países, guerras, enfim, já enfrentou praticamente de tudo aqui no Brasil e continua firme e forte diante de tudo isso. Isso mostra que é uma empresa com uma resiliência quase à prova de balas. E o Banco do Brasil, normalmente, sempre negocia ali com um desconto em relação aos outros grandes bancos. O mercado ele sempre coloca um peso extra ali por ser uma estatal. Mas na prática, né, quem compra as ações está recebendo dividendos de como se fosse um banco privado e com o preço, né, de uma estatal. E eu sei que é verdade que o ROI do Banco do Brasil caiu bastante, né, recentemente, conta, né, desses fatores que eu comentei com você. Mas quando a gente ajusta, né, esse ROI pelo PVP, ou seja, considerando o preço que você paga pela ação, o Banco do Brasil ainda entrega um retorno ajustado melhor que do Itaú, como vocês podem ver aqui na tela. E aqui vai a reflexão. Do que adianta você comprar uma empresa excelente, mas pagando caro por ela? O que importa, né, para nós como investidor é o retorno sobre o que você pagou. E nesse quesito, o Banco do Brasil hoje ele é muito mais atrativo. Isso, claro, na minha visão. Por tudo isso, eu considero então o Banco do Brasil uma excelente opção, né, para compor uma carteira previdenciária focada em dividendos de longo prazo. Então o Banco do Brasil seria a nossa terceira empresa. E já que a gente falou da BB Seguridade, não dá para deixar de lado, né, a sua irmã, também está no setor de seguros, que é a Caixa Seguridade. Assim como a BB Seguridade tem um grande diferencial, né, que é o setor agro, a Caixa tem um foco muito forte aqui no mercado habitacional, que é um dos maiores do Brasil. Afinal, quando você pensa, né, em financiamento de um imóvel, automaticamente você lembra da Caixa, não é verdade? E junto desse financiamento, quem entra no pacote é o seguro habitacional da Caixa. E o modelo dela é parecido com o da BB Seguridade. Não é a própria Caixa, né, que administra todos os produtos, e sim um conjunto ali de subsidiárias e parceiros gigantes. Na Previdência, por exemplo, ela trabalha junto com a francesa CNP Assurance. Em seguros habitacionais e prestamista tem a Tokio Marine, muito conhecida aí no mercado. Na capitalização tem a Icatu e na parte da corretagem temos a BTG Pactual, que é outra grande empresa muito falada aí no mercado. Ou seja, cada um desses segmentos é tocado por quem entende, né, do assunto, e a Caixa Seguridade ela fica com a parte mais estratégica, né, que é o seu canal de distribuição. E que canal, né? A gente está falando da maior rede bancária do Brasil, com mais de 150 milhões de clientes e presença em todo canto do país, seja agência, correspondente bancário ou até lotérica. E é exclusividade total, né? Nenhum concorrente chega perto desse alcance. Outro ponto forte é que a Caixa Seguridade ela lida, né, com produtos de longuíssimo prazo. Pensa num seguro habitacional que acompanha ali um financiamento durante 20 ou 30 anos, ou então os planos, né, de previdência privada que ficam ali décadas na carteira. E isso, galera, traz uma previsibilidade enorme, né, de receita e ajuda a empresa a atravessar crises sem perder a sua estabilidade. E falando de números, só nos primeiros 6 meses, né, de 2025, a receita cresceu mais de 18%, o lucro líquido chegou a mais de 2 bilhões, crescendo 21% em relação ao ano passado, e o ROI, né, chegando aí perto dos 70%. Ou seja, galera, é um negócio muito bom, rentável e em franco crescimento. E em relação à política de dividendos, a Caixa adotou recentemente, né, a política de distribuir de forma trimestral. Isso é excelente para nós, né, investidores, sendo que ela vem mantendo, né, uma distribuição acima de 90% do seu lucro líquido, conforme nós podemos ver neste histórico. No preço atual, isso dá um dividend yield aí de em torno de 8 a 9% ao ano, que está entre os maiores aí da bolsa. Claro que com tudo isso que eu estou dizendo, tem o seu risco, né? Como ela é ligada, né, à Caixa Econômica Federal, existe o receio, né, da grande maioria de uma eventual interferência política. Mas na prática, né, como a gestão operacional, né, do dia a dia é feita por parceiros privados, até agora os resultados, né, se mostram eficientes e com bastante profissionalismo. Ou seja, tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade são cases de sucesso, né, do setor de seguros, cada um com seu foco, né? Agro de um lado,
habitação e previdência de outros, mas ambas, né, com margens altíssimas, operação eficiente e um dividendo generoso. Para quem está montando, né, uma carteira de dividendos, elas são praticamente empresas, né, anticrises que atravessam ciclos econômicos e continuam entregando bons resultados. Então vamos lá, dito e selecionado as empresas, quanto eu precisaria investir em cada uma delas para gerar R$500 por mês, ou seja, um total de R$2.000 com essa carteira de ação. Então agora nós precisamos analisar o dividendo médio de cada uma dessas empresas. Não basta, né, simplesmente olharmos para o yield atual da empresa, a gente precisa ver, né, um histórico mais longo, até porque é normal as empresas passarem, né, por momentos difíceis e restringir um pouco ali dos dividendos. Ser sócio é isso, né, meu amigo? Faça chuva ou faça sol, bons e ruins momentos. A gente está ali, né, para poder saber passar por esses momentos ruins. Por isso que a gente precisa pegar esse histórico para poder suavizar os momentos ruins que essas empresas passaram. Começando então aqui pela BB Seguridade, mesmo em momentos, né, de maior aperto, como ali entre 2019 e 2021, ela conseguiu pagar bons dividendos. A média de dividendos nos últimos 10 anos está em 8,43%, ou seja, uma baita pagadora, né, de dividendos, excelente mesmo, né, como eu disse lá no início do vídeo. Passando para a Taesa, veja como ela paga, né, um pouco mais do que a BB Seguridade, sendo até mais constante, né, conforme eu disse. Teve um momento ali mais desafiador em 2019, mas ainda assim pagou um bom dividendo. A média da empresa hoje está em 10,48%, que é uma baita média, né? Como eu disse, excelente pagadora de dividendos. E a próxima empresa aqui é o Banco do Brasil. Ele paga, né, um pouco menos do que essas empresas e sofreu muito mais, né, crises, principalmente ali entre 2016 e 2020, em função das políticas que foram adotadas lá pelo governo Dilma, que realmente, né, impactou os lucros da empresa. Então, quando você investe, né, numa carteira de longo prazo, numa carteira, né, previdenciária, não dá, né, para considerar apenas os anos de pagamentos altos. A gente tem que considerar aqui também os momentos difíceis. Mas vejam que mesmo passando por momentos difíceis, a média é de 8,36%, que é uma média, né, bastante alta, excelente, né, galera, considerando tudo que a gente viu, né, no passado. E para encerrarmos, temos a Caixa Seguridade, que é uma empresa mais recente na bolsa, começou a pagar bons dividendos, né, a partir de 2022, por isso eu vou fazer um ajuste aqui, considerando a média de 2022 para frente, que dá aqui mais ou menos 7,85%. Então, galera, agora, né, que já entendemos o perfil, né, de cada uma dessas empresas e vimos os dividendos médios, vamos para o que mais interessa, né? Quanto que eu precisaria investir em cada uma delas para gerar a renda passiva de R$500 por mês, totalizando os nossos R$2.000. Olha só então essa tabela que eu preparei aqui na tela. E não se assusta não, né, porque parece complicado, mas na verdade é bastante simples, né? Qualquer um consegue montar algo parecido aí no Excel ou no Google Planilhas. Olha só, na primeira linha nós temos a cotação. Aqui é só o preço atual, né, de cada ação. Eu peguei a cotação mais recente de cada uma empresa, isso é tranquilo, só você digitar isso aí no Google, o ticker da ação e pronto, você vai encontrar o valor dessas empresas. Na segunda linha a gente tem o dividend yield médio. Aqui eu coloquei, né, a média dos últimos anos, conforme nós buscamos ali, né, de cada empresa, que ficou assim, né, o Banco do Brasil com 8,36%, a BB Seguridade com 8,43%, a Taesa 10,48% e a Caixa Seguridade com 7,85%. E agora, né, vem a parte mais legal disso aqui, que é o DPA com o dividendo yield médio. Ou seja, esse DPA ele é o dividendo por ação. Como é que eu chego então, né, nesse número? Simples, né? Eu pego, né, a cotação atual da ação e multiplico pelo dividend yield médio aí que nós encontramos. Por exemplo, né, o Banco do Brasil ele custa R$ 21,94 neste momento. Eu multiplico então pelos 8,36% de dividend yield e chego então em R$ 1,83 por ação. Já na BB Seguridade, nós temos R$ 32,32 vezes 8,43% dá R$ 2,72 por ação ao ano. E por aí vai, né? A Taesa dá R$ 3,70 e a Caixa Seguridade R$ 1,11. Ou seja, cada ação dessas empresas paga em média esse valor anual em dividendos. Nossa próxima linha é o dividendo mensal. Aqui eu só peguei, né, o nosso DPA e dividi por 12 para transformar, né, isso em salário mensal. Lembrando, galera, que essas ações não pagam, né, dividendos todos os meses, viu? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do quanto que a gente receberia mensalmente. Então, como exemplo, o Banco do Brasil com R$ 1,83 por ano de dividendo dividido por 12 dá uns 15 centavos aí por mês por ação. O BB Seguridade dá uns 23 centavos, a Taesa uns 31 centavos e a Caixa Seguridade uns 9 centavos por mês. Aqui então já começa a cair a ficha, né? Vocês vão dizer, poxa, é bem um pouquinho, né, por ação. E é isso mesmo, tá, galera? É um tijolinho de cada vez. Mas quando a gente soma, né, milhares de ações,
o negócio começa a mudar de figura. No final, tá, eu vou te mostrar uma simulação de quanto que você precisa investir para poder atingir então estes valores e por quanto tempo. Nossa próxima linha, que seria o valor desejado, né, por empresa. Aqui eu defini que queria R$500, né, por mês de cada uma delas, como a gente está almejando ganhar os R$2.000 por mês, então o objetivo aqui, né, seria estes R$500. Agora vem, né, a parte do número de ações, ou seja, quantas ações nós precisaremos ter em carteira para poder atingir este objetivo. E é só fazer a continha, tá? Eu pego os R$500 desejado por ação e divido pelo dividendo médio mensal, né, de cada uma dessas ações e faço ali um arredondamento, né, para poder não ter casa decimal, afinal você não consegue comprar, né, ações fracionadas. Então, um exemplo, o Banco do Brasil ele paga 15 centavos, né, por mês por ação. Então, para ter R$500 por mês, eu preciso de 3.271 ações. Na BB Seguridade, com 23 centavos por mês, eu preciso de 2.202 ações. Na Taesa, como ela paga um pouquinho mais, né, com 31 centavos por ação, eu preciso de 1.622 ações. Já na Caixa Seguridade, que paga menos, né, por ação, eu preciso de 5.428 ações. E agora então a gente precisa calcular o valor investido em cada uma dessas empresas. Para isso, né, é só multiplicar o número de ações pelo preço atual. Então, no caso do Banco do Brasil, 3.271 ações vezes 21,94 dá uns 71.770. Na BB Seguridade dá uns 71.174, na Taesa pouco mais de 57 mil e na Caixa Seguridade pouco mais de 76 mil reais investido. Somando tudo, galera, a gente chega a um pouco mais de 276 mil reais. Esse seria então, né, o valor em patrimônio que você precisaria investir hoje para ter R$2.000 de dividendos, né, todos os meses. É quase, né, um preço de um apartamento, não é verdade? Só que em vez de você comprar um imóvel, aqui você tem empresas gigantes, né, e resilientes colocando dinheiro, né, no seu bolso todo mês. Agora eu sei que você deve estar pensando, né, tá, Hilton, legal, mas eu não tenho, né, 276 mil sobrando. E como então que a gente faz? Relaxa que isso é normal, né? A imensa da maioria dos investidores começa do zero, né? Assim como eu, aportando ali pouquinho todo mês, mas o importante é que você tenha ali constância e consistência. Então bora aqui para a gente fazer algumas simulações. Eu vou usar, galera, uma rentabilidade aqui média de 10% ao ano, que é uma média bastante realista aqui por uma carteira de ações boas pagadoras, né, de dividendos. E eu acredito que você consiga até rentabilidade melhor do que isso, mas estou sendo aqui muito conservador nessa análise, né, que eu estou fazendo. Além disso, galera, eu vou considerar que você vai corrigir o seu aporte em 10% a cada ano. Então, se nesse ano de 2025 você começa a investir nos R$100, em 2026 você vai ajustar para R$110, ou seja, 10%. Então vamos lá, se você aportar hoje R$100 por mês, vai levar em torno aí de 24 anos para alcançar estes 276 mil. Eu sei que é bastante tempo, né? Mas olha só, mesmo com pouco você vai chegar lá e você já vai estar na frente, né, de muitas pessoas aí que estão esperando a sua aposentadoria, né, pelo INSS. E isso, galera, investindo pouco, né? R$100 aí é mais ou menos aí o lanche que você paga no final de semana. Agora, se você dobrar isso, né, para R$200 por mês, o prazo cai aí para 19 anos. E se você conseguir dobrar novamente, né, investindo R$400 por mês, aí nós já estamos falando de 14 anos. E se você conseguir aportar 600, aí nós já passamos para 12 anos. E passando então para R$1.000 por mês, aí esse tempo cai para 9 anos. Imagina, em 9 anos você já conseguir a sua aposentadoria, coisa que muitas pessoas passaram 35 anos ou 40 anos na sua vida para poder ganhar uma aposentadoria do INSS e no fim das contas não ter patrimônio algum. Aqui você vai ter um patrimônio e ainda vai estar recebendo ali essa renda passiva por conta dos dividendos que essas empresas elas pagam. Percebe a diferença? É como eu sempre digo aqui no canal, não é só a rentabilidade, né, que ela importa, mas principalmente quanto que você consegue, né, investir todos os meses para poder atingir, né, a sua aposentadoria. E aqui vale, né, uma reflexão importante. Imagina, né, você com 18 anos, né, começando a investir só R$200 por mês. Aos 43 anos de idade, né, você já teria ali uma carteira que te paga no mínimo R$2.000 de renda passiva. Olha que poder, né? E galera, e este valor, galera, vai sendo corrigido ali pela inflação, pois estes 2.000, né, de agora, daqui a 20 anos vão ser muito mais do que isso, porque as empresas elas vão crescendo seus resultados, vão entregando mais lucro e provavelmente, né, daqui a 20 anos, ao invés desses 2.000, vai ser 4.000 ou 6.000 ou 7.000, ou essas empresas vão disparar, começar a lucrar muito mais. Enfim, você ganha na valorização ali do teu patrimônio e também ganha no lucro que essas empresas vão distribuir. E se você tá mais velho, não desanima, né? É só você ajustar um pouco mais o teu aporte ali, que dá para você também conseguir ter uma renda passiva de forma mensal ali caindo na tua conta.
Galera, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Mostrar como é possível você montar uma carteira para sua aposentadoria ganhando ali no mínimo R$2.000 por mês. Lembrando que a gente considerou só o dividend yield médio dessas empresas aí ao longo do tempo. Mas se você focar e ter uma estratégia de investimento, como cálculo do preço teto, tenho certeza que você consegue potencializar o yield da tua carteira. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de que de alguma maneira eu tenha te ajudado. Se gostou, deixe o seu like, né? Isso me ajuda também bastante. E se não é inscrito, venha fazer parte, né, dessa comunidade de Mente Investidoras. Forte abraço, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!